Sejam muito bem-vindos ao Dona Cash, o nosso episódio número 1. Quero apresentar para vocês um universo sobre longevidade, terceira idade, de uma forma muito tranquila, não trazendo termos técnicos, dificuldade. A ideia aqui é trazer um conteúdo leve, um conteúdo fácil, em que você consiga assistir e entender. E lembrando que o Dona Cash, na realidade, ele faz parte do Dona Médica, que é um grande ecossistema em que envolve o Dona Baby, o Dona Bem e diversos outros. E para começar hoje, eu acho que nada mais importante do que a gente trazer sobre tecnologia, em que agrega muito, tanto em gestões de LPIs, como home care. E nada mais importante do que trazer o Gustavo, dono do Gerifácio. Isso. Obrigado, Bom dia, Gustavo. muito obrigado. Prazer, hein? Eu sempre começo o podcast comentando bom dia, boa tarde, boa noite, porque o podcast pode ser assistido em qualquer momento, né? Então o pessoal tá lá no plantão, às vezes, ou para o público final, enfim, está em casa, em qualquer momento pode assistir. Então, muito obrigado pelo convite. Nada que isso. Eu me chamo Gustavo, eu sou diretor, enfim, fundador também da Gerifácio. Ela é uma solução para residenciais geriátricos, né, para LPI. Às vezes LPI o pessoal não é acostumado com o termo em algumas regiões. Em algumas regiões chamam mais de casa de repouso, residencial geriátrico, senior living e também home care, né? Todo esse ecossistema que você comentou, que hoje em dia está crescendo muito, né? Existem dados que em 2020, ou seja, 5 anos atrás, a população de 60 a mais eram 14% da população. E em 30 anos, 35, essa taxa vai mais que dobrar. Então vai chegar a 32% já em 2060. Então cada vez mais são menos filhos também que as pessoas estão tendo e a população idosa com uma longevidade muito maior, buscando mais qualidade de vida, buscando melhores lugares para morar, para ter uma assistência. Então esse mercado que a Dona Médica está atuando, com certeza está em pleno crescimento e cada vez mais vai crescer, e a tecnologia é um aliado, né, para a gestão, para esse crescimento, para os profissionais terem mais tempo para realizar o que importa. Ou seja, o cuidado, né? O que mais importa. Por mais que hoje em dia se fala inteligência artificial, isso, robô, enfim, aquele cuidado humano que um home care de qualidade faz, que um residencial geriátrico faz, aquele cuidado humano, ele precisa ter tempo para isso. Então esse é o nosso propósito, de proporcionar mais tempo para quem cuida. Verdade. Na realidade, voltando um pouquinho no que você falou, né, sobre ILPI, né, o termo, né, a gente falava muito no passado de forma pejorativa asilo. Sim. E aí depois você migra para casa de repouso e agora você fala ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. E como você disse, agrega muito, né, a ferramenta como Gerifácio dentro da gestão, porque primeiro que você corta toda uma papelada, né? Justo, exatamente. Papelada, então você já pensa já em meio ambiente, Sim. você já pensa em redução de papel e trazendo para o meio digital, em que até pensando na frente, na história de arquivar e por aí vai, você não precisa mais de um espaço físico para ficar guardando documentação. Então, esse já é um ponto muito favorável. Sim. Né? A Gerifácio nasceu dentro de um residencial que eles atendiam, na época, cerca de 80 pessoas idosas, e eles tinham um cômodo só para guardar essa papelada. Então, tu imagina numa fiscalização que ocorre com frequência da Vigilância Sanitária, do Ministério Público, ter que procurar essa papelada toda. Além de outros casos que a gente tem, que os gestores comentam que cerca de 3 horas por dia são economizados em vez de fazer manuscrito ali em papel ou ter pastinha, tem residencial que é muito organizado nas suas pastinhas, mas é um trabalho manual de escrever à mão, enfim, ou ter planilhas para todo que é lado. Então fica ali organizado de uma forma segura, assinada digitalmente, então que fica ali disponível para o gestor ou, enfim, para qualquer demanda consultar esses dados, né? Então realmente é uma ferramenta que tem agregado muito, aí já são mais de 3 mil profissionais utilizando diariamente, então tem agregado muito no dia a dia das casas. Na realidade, depois eu vou até tocar nesse assunto, né, que você comentou sobre fiscalização, Ministério Público, Vigilância Sanitária, um pouco mais para frente, e em relação a essa parte de dados,
você também ter esse acesso em tempo real também Sim. excelente, porque qualquer lugar do mundo você consegue entrar Exato. no sistema e verificar tudo, né? Sim, nós temos um caso muito interessante, nós costumamos fazer o que a gente chama de tour Gere Fácil, saindo, pegando o carro, mesmo nosso carro é todo adesivado, lá e ficou todo adesivado, saímos de Santa Catarina, sou de Santa Catarina, né? Criciúma, isso lá do sul, e saímos visitando nossos clientes, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e visitando. A minha esposa gosta de conversar bastante, é do marketing, enfim, da venda, e ela também estudou gerontologia recentemente, então ela gosta de conversar bastante e pega cases, histórias muito bacanas. Uma história é que a pessoa idosa, o residente, já estava no hospital para realizar uma cirurgia e faltou uma certa documentação, um documento. E a pessoa pegou o celular, o gestor pegou o celular, entrou no Gere Fácil e localizou esse documento, enfim, o que precisava. A gente tem um relatório que a gente chama de pronto atendimento, que tem todas as informações ali de medicamentos que ele faz uso contínuo, enfim, todas as informações de alergias. Ele, na palma da mão, ele acessou e conseguiu realizar aquela cirurgia. Senão, imagina o transtorno de ter que voltar, depois remarcar, enfim. Então, realmente, são casos que mudam a vida das pessoas, de fato. Não, isso com certeza, né? Quando eu olho para o Gere Fácil, realmente eu penso muito nisso. E quando a gente tenta agregar isso também dentro de residência, LPI, acho que o primeiro tratamento que a gente tem são os dados, porque é muito importante até para você repassar para a família, repassar para a fiscalização, seja para quem for. Então, quando você tem tudo aquilo ali muito bem organizado, muito bem pautado, é muito mais fácil de você apresentar isso. E de forma organizada, né? Porque, às vezes, no físico, pode se perder, pode estragar alguma coisa. Alguma coisa sempre acontece, isso é um fato. Eu falo isso já há um decorrer de 10 anos, em que, dentro de uma instituição de permanência, são multiprofissionais, muita gente mexendo naquele mesmo prontuário. Então, isso pode acontecer. E com o sistema, fica tudo muito mais fácil. Falando só sobre o Gere Fácil também, o que a gente tem de módulo dentro do Gere Fácil? O que isso apoia ao gestor da LPI? Como é que funciona realmente essa integração desde o início, Gustavo? Vamos lá. Eu vou já ilustrar um pouco aqui o sistema, mostrar para a câmera aqui que eu estou num tablet. Ele pode ser acessado por celular, por tablet, enfim, computador. O ponto principal é o prontuário, são as evoluções diárias, os lançamentos diários de todas as disciplinas, né, multidisciplinar, então físio, técnico de enfermagem, cuidador, realiza as evoluções, também faz a coleta de sinais vitais, com a marcação de ministrar os medicamentos em atraso ele alerta. Então o dia a dia é realizar esse prontuário do residente. Existem diversas outras funções, como guia de plano de cuidados, para realizar uma individualização do residente. Então consegue até em home care isso é utilizado também, ao que aquele residente específico, quais serviços vão ser executados por eles. Então isso também ajuda as instituições, as empresas a padronizar, né? Eu acredito que na Dona Médica vocês também estão criando um serviço de qualidade para proporcionar uma qualidade para cada residente, né? Não uma forma engessada, talvez. Não, com certeza não. Na realidade é um plano individualizado, né? Em que cada idoso ou pessoa adulta ou criança, porque a gente se prende muitas vezes em que home care é um atendimento de terceira idade. E não necessariamente, Verdade. né? Você acaba atuando em todas as fases da vida, né? É igual a gente fala muito, por isso desse ecossistema tão grande do Dona Médica, por exemplo, Dona Baby, em que a gente quer atuar com bebês, com crianças, né? Através de babás, conectando, o próprio Dona Médica, home care, enfim. Então, a gente faz esse atendimento individualizado, né? Monta aquele plano individualizado para aquela pessoa. Legal. Então, assim, a organização ela é fundamental. E, por exemplo, como você comentou sobre medicamento, para você ter que ter um controle de estoque é essencial. Sim. Até porque, naquele momento ali em que foi prescrito pelo médico o medicamento X e a enfermeira aprazou aquilo ali, estipulou horários, né, para administração daquele medicamento, e aí você tem um técnico de enfermagem na ponta dando esse medicamento nos horários específicos. Quando você tem um sistema,
você realmente consegue controlar, porque o profissional vai ter que dar baixa, né? Sim, exatamente. O profissional vai ter que dar baixa, que deu aquele medicamento no horário de 8, 10, meio-dia e por aí vai. E quando você não tem aquela baixa ali, significa que teve um furo. Sim. E aí você consegue já de antemão correr atrás disso. O que aconteceu aqui? Sim. Porque... Com esquecimento de lançar ou realmente o que aconteceu, né? Exatamente. Tem ali as atividades pendentes que a gente comenta desses medicamentos em atraso, que não pode acontecer, então o sistema ajuda a alertar, a lembrar os medicamentos. Muitas vezes, né, muitas pessoas já tomam 5, 6, né, enfim, uma quantidade de medicamentos grandes e não pode ter atraso, não pode deixar de medicar. Então, realmente é uma ferramenta muito útil, seja para LPI, para home care, é muito útil. E na realidade, como a gente está falando, né, não somente o alerta em si, né, porque você também vai controlar o estoque. Sim. E isso é essencial no processo. Porque não adianta eu dar o medicamento em todos os horários específicos, só que, cara, avisar com... Amanhã faltou. Exatamente. Uma ferramenta que tem um alerta que tem dentro do Gerifácil, quando abre o prontuário, ele mostra os medicamentos que vão acabar em 7 dias. Então, já mostra ali uma previsão de estoque. Então, quando o familiar traz, no caso da ILPI ou no home care também é possível ter esse estoque, para ter um acompanhamento desse estoque. E também tem telas que acompanham qual o consumo semanal e até quando que vai durar esse medicamento. Além disso, esse estoque está ligado ao financeiro. Então, por acaso, se o residencial, enfim, a empresa ela faz uma cobrança desse medicamento ou desse produto, no caso de fraldas, enfim, fraldas ou produtos diversos, quando a equipe de cuidado lança no dia a dia que foi utilizado aquele produto, automaticamente já vai para a ficha do financeiro. Então, lá no final do mês, não é aquela correria que o administrador tem para fechar o mês e gerar a cobrança. O sistema já apresenta um recibo, o valor do contrato é tanto, os produtos utilizados foram tantos, dá um valor total. Já gera um boleto, enfim, já gera uma cobrança ao familiar. Então, fica muito mais rápido e mais transparente para as famílias também, né? Isso ajuda muito, né? Porque, como você falou, chega no final do mês, você fica numa correria de necessidade de poder fazer fechamento, aí você imagina um quantitativo elevado dentro de uma LPI, ou então dentro do home care. Imagina se você tem lá 50, 100, 200, 300 pacientes realizando atendimento. Sim. E você faz esse tipo de cobrança, né? Que a gente fala muito de farmácia, de você ter uma farmácia específica para fazer esse atendimento aos responsáveis, né, desses idosos, ou seja do paciente. Então, assim, é necessário realmente, não tem como você ficar fazendo manualmente isso. E, cara, quem faz manualmente já é muito atrasado. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando a gente fala muito de LPI e muito de home care, em que está atuando sem utilizar ferramentas que são necessárias hoje, isso, na realidade, não é mais um luxo, isso já virou realmente uma necessidade. Fica muito complicado você fazer uma boa gestão. Justo, exato, porque são múltiplos profissionais, você precisa acompanhar como gestor, acompanhar o que está sendo realizado cada um, tá seguindo o plano de cuidados definido, tá seguindo a medicação que foi definida, é possível definir rodadas de hidratação, por exemplo, que é muito importante para qualquer pessoa, ainda mais para pessoa idosa, para uma criança, então tem que ter um acompanhamento para saber o que está acontecendo, e o gestor precisa de uma informação na palma da mão para acompanhar isso, senão como que ele vai gerir uma equipe com 10, 30, 40 profissionais, né? Então, precisa manter um padrão de atendimento e isso também auxilia os profissionais da ponta. A gente sempre, eu comentei no início, que o nosso propósito é proporcionar mais facilidade para quem cuida, ou seja, quem está ali, o profissional que está ali trabalhando, que tem um dia a dia muito corrido, né? Ele precisa fazer muitas tarefas, o gestor, um RT, enfim, o responsável de um residencial, de um home care, eles têm muitas tarefas, tem que fazer a gestão de equipe, gestão de estoque, gestão financeira, gestão de marketing, e é um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, é um trabalho bem desgastante. Então, uma ferramenta que facilita isso e tira alguns diversos trabalhos manuais, traz uma segurança e realmente proporciona um melhor cuidado ao assistido, ao cliente final. Sim, na realidade não só uma segurança para a LPI, você vale lembrar, traz uma segurança também para o responsável do idoso. Justo. Porque
o responsável do idoso ele consegue visualizar a ferramenta, né? Sim. Então, Até eu ia chegar nesse tema da relação da família com a dona médica, enfim, com o sistema, né, também que pode ser utilizado, que é o aplicativo Família, ou seja, ele acompanha ali pelo aplicativo Família o estoque de medicamentos, as atividades que foram feitas, por exemplo, foi um físio, ou enfim, um educador físico, foi lá realizar alguma atividade, ele pode bater foto da atividade e postar ali no app Família. Então, o familiar ele tem mais segurança nos processos, né? Então, essa relação das empresas com o familiar, ela também precisa ser, não pode ficar perdido num WhatsApp aqui, ali, aí troca algum profissional, enfim. Então, ter a gestão disso e ter essa comunicação faz parte do serviço de excelência. Sim, isso ajuda. Na realidade, eu não sei o caso do Gerifácio, né? Mas falando culturalmente no Brasil, você tem uma dificuldade muito grande ainda de um trabalho preventivo, né? Então, daquele familiar procurar um home care, procurar a dona médica, procurar uma instituição de longa permanência de forma preventiva, Justo. em que ele, olha, eu estou procurando porque meu pai, minha mãe, minha tia tem essa necessidade hoje, precisa desse apoio. Não, sim, a gente vê muito no Brasil ainda uma barreira cultural. Infelizmente, isso tem tentando se mudar, sim, até pela quantidade de estabelecimentos que vem abrindo, quantidade de home care que vem abrindo, para que tenha esse trabalho, não nas últimas, e que procura nas últimas. Excelente. Procura nas últimas e, olha, preciso de ajuda agora. Sim, já está acamado ali, enfim. Exato. E o que eu venho observando também é uma mudança de postura no próprio idoso. Tem um caso muito emblemático em que aconteceu comigo, isso eu falo em toda reunião, em que uma vez eu recebi um e-mail de um cadastro, em que aparecia Francisco Cuoco no cadastro. E aí, falei, pô, Francisco Cuoco, cara, se não me engano, você deve ter uns 5 anos. Francisco Cuoco, tava na televisão, falei, como assim? Aí eu fui olhar, falei, cara, eu mesmo vou adicionar um número. Aí eu adicionei um número. Aí quando eu olhei, era uma foto de um palhaço. Eu falei assim, pô, eu não acredito que a pessoa perdeu tempo fazendo isso. Mas tudo bem, vou mandar mensagem. Mandei mensagem, marcou. Cara, não era o próprio Francisco Cuoco. Olha só. Cara, isso foi um caso, assim, fora da curva. Uma coisa, assim, que difícil de acontecer. Difícil de acontecer. Porém, quando a gente faz uma análise de mercado, realmente vem mudando. Sim. Passos curtos, nada muito, uma mudança sim, brusca, mas vem mudando. Mas, cara, a cultura do Brasil ela precisa mudar radicalmente para que idosos... Porque a nossa ideia sempre vai ser o quê? Prolongamento de vida. Sim, então, não adianta, com qualidade. Exatamente. Não adianta ninguém levantar a bandeira nas últimas e falar assim, me ajuda, porque, infelizmente, isso não tem como. Sim. Mas que venha um trabalho preventivo, um trabalho de querer. E com a ferramenta em si, você ainda consegue acompanhar isso. Sim. Então, você não fica de olhos fechados, ou peraí, eu tenho que ir na instituição, peraí, eu tenho que falar com o técnico de enfermagem dentro da minha casa para poder entender. Porque o familiar, às vezes, ele carrega uma culpa, né? Uma culpa de não estar ali presente, de não estar cuidando, enfim. Mas todo mundo sabe das suas preocupações diárias, do seu tem que trabalhar, enfim, tem que viver também. Então, ter essa segurança de acompanhar para o aplicativo, de acompanhar um cuidado bem feito, é muito interessante. Esse conceito, né, de já iniciar quando independentes, quando tem um grau, não tem, na verdade, um grau de dependência, né? Vem muito do conceito, isso nos Estados Unidos é muito forte, já é um mercado muito mais maduro, que é o conceito de senior living, né? Que no Brasil está iniciando o conceito de senior living, que são prédios, ou enfim, ou são instituições mais voltadas para pessoas independentes, que ali tem mais atividades, mais ações, e são pessoas que estão ali, às vezes em comunidade ou não, mas que têm diversas ações, eles precisam se movimentar. Eu estava em Porto Alegre essa semana e lá tem esse conceito de senior living também já em algumas instituições e promove palestras, promove ações, cada dia é uma ação diferente. Então isso movimenta e prolonga a vida e com qualidade, fazendo algo que as pessoas ali vão gostar.
Então, esse conceito, né, porque existe realmente um preconceito grande essa questão do asilo ainda. Não, é um depósito lá. Não, isso tem mudado muito e com certeza no home care também tem mudado muito esse cuidado, mas de alta qualidade. Não só cuidar quando já está no fim da vida, mas sim proporcionar uma qualidade, mais atividades para essa pessoa idosa também. Como tu falou, né, o mercado nos Estados Unidos ele é completamente diferente do mercado do Brasil. O mercado nos Estados Unidos, você está falando de um grupo que possui 800 casas, 900 casas, é algo realmente surreal, porque existe, na realidade, como eu falei, né, existe uma cultura. Sim. Uma cultura em que se faz necessário você ir para uma instituição para ser assistido. Então, o conceito de senior living, o conceito de assisted living. Então, você tem aquela moradia assistida, mas não necessariamente daquele idoso debilitado. Sim. Daquele idoso em que, infelizmente, ele está com tanta comorbidade em que a família procura ajuda naquele último momento. Sim. Então, é um conceito realmente em que o Brasil precisa entrar. Só que eu falo muito isso também, tem que tomar muito cuidado. Por que eu falo muito cuidado? Devido a ticket. Porque eu vejo muito senior live abrindo e tendo que pivotar para outra coisa. Por quê? Entra com um ticket muito alto. Então, às vezes eu tenho no mercado um senior live em que está cobrando 22 mil mensal, 25 mil mensal, mas tem mercado para isso? Esse que é o grande ponto, entendeu? Sim. Porque entra numa roda de colisão, novamente, falando sobre cultura. O brasileiro, ele não quer gastar 22 mil, 25 mil mensalmente na estadia do idoso dentro daquele senior livre, mas ele vai gastar na viagem, ele vai gastar com outra coisa. Sim, justo. Então, assim, o conceito de senior livre, ele é muito bom, mas é um cenário em que realmente, será que a gente vai ter mercado para absorver tantos idosos e que estão procurando esse tipo de cuidado? Sim. Porque você sai um pouco, né, da extinção por permanência, não estou falando, são sinônimos, obviamente, não estou falando isso, mas estou falando uma característica, né? Sim. Uma característica do cuidado, né? Então, isso me cria um pouco de alerta. É um desafio para o gestor realmente fechar essa conta, né? Porque realmente no fim do dia as contas têm que fechar, porque realmente é uma empresa, é um segmento que tem um alto custo, né? Porque mesmo para você montar uma equipe em casa, vamos dizer, não vou contratar nem home care, não vou institucionalizar, não, enfim, vou fazer a equipe aqui em casa sozinho, né? Você precisa contratar mais de um turno, mais de um profissional, então vou contratar uma técnica de enfermagem, mais um físio, enfim, quanto que custa isso? Exato. Aí você imagina no residencial também da mesma forma, né? Então, é um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, que tem um custo muito grande, fora o custo de investimento no patrimônio, nos materiais, enfim, no treinamento. Então, como que também você imagina se essa questão do familiar que ele às vezes quer fazer tudo sozinho, se culpa por não conseguir dar conta sozinho, em que momento ele tem que buscar uma ajuda de um home care, enfim, para profissionalizar, eu acredito, essa seria a palavra, profissionalizar esse cuidado, né, com o ente dele ali, com... Exatamente, né? Como você falou, o familiar ele sempre vai ter um sentimento de culpa por algum motivo que às vezes não tem lógica, tá? Sim. Isso é um fato. Ninguém pode se sentir culpado por uma coisa em que não fez. Então, o responsável por aquele idoso, exatamente, a palavra foi perfeita. Ele tem esse sentimento, mas espera lá, vamos botar um home care aqui dentro, vamos ajustar. Sim. Vamos ajustar, vamos cuidar. Padronizar, então, padronizar né? o processo. Porque se você não contrata uma empresa especialista, uma pessoa que eu contratei aqui, um conhecido, enfim, eu tenho uma conhecida ali que cuida, e se a pessoa não pode um dia, se a pessoa decide, enfim, fazer algum outro negócio, enfim, falta aquele dia, como que tu vai substituir, né? É uma gestão difícil. Então, essas empresas, elas proporcionam esse serviço e mantendo a qualidade que foi definido naquele guia de planos de cuidados que a gente comentou. Exatamente. É como eu falo muito dentro da dona médica, o ato de profissionalizar, o ato de trazer processos dentro de uma residência, ela é muito importante. Muito importante, porque
Existem vícios também dentro de cada residência. O que é o vício que eu falo? Um cuidador está prestando serviço dentro daquela residência. Às vezes, a família acredita que aquele cuidador ele tem que cozinhar para o idoso. Ele tem que faxinar, ele tem que limpar. Não é bem isso. Porque aí você vai ter um desvio de função. Sim. Então, a organização do processo em si interno também, existe uma resistência da família, em alguns casos. Em outros casos, não. Uhum. E vejo também em procura de LPI, quando um familiar vai lá, é devido exatamente a esse fato. Ao fato de, eu coloquei o cuidador para cozinhar. O que aconteceu? Processo trabalhista. Porque falta de definição de processo dentro da própria residência. Isso é uma coisa que o Dona Médica ele vem ofertando. Ele vem ofertando o quê? Profissionais de qualidade e um home care premium. Então, assim, a gente quer realmente... A gente fala muito o seguinte, a gente não está aqui para ser mais um, a gente quer criar uma nova categoria, entendeu? Então, essa nova categoria tem que agregar muitas outras coisas. Então, esse cuidado, tanto residencial quanto prestando serviço para algumas LPIs, precisa ser organizado. Sim. Então o familiar, além de carregar às vezes aquela culpa, né, de não conseguir proporcionar um cuidado ele mesmo ao seu familiar, às vezes ele, vou resolver, vou contratar um cuidador. Aí tá, esse cuidador pode faltar, pode, enfim, não vir naquele dia, e além disso, depois de se incomodar, vamos dizer assim, com esse profissional que ele encontrou ali de forma independente, ele pode levar um processo trabalhista, olha só, né? Exato. E isso num contrato com home care, com uma empresa bem instituída, isso já está lá definido que não existe um vínculo trabalhista com o familiar, né, com aquela casa, né? Acredito Exatamente. Que é dessa forma que a Dona Médica trabalha também. Exatamente. E na realidade, existe até sempre uma pergunta muito clássica mas a gente não responde de forma solidária? O que eu falo sempre todos os nossos processos são bem estruturados, todo o nosso vínculo ele é bem estruturado, é tudo muito bem organizado. Então, com certeza isso nunca vai existir, até porque a prestação de serviço ela é específica. Então, se eu estou colocando um técnico de enfermagem dentro da sua casa, ele vai atuar como técnico de enfermagem, tá? Sim. Obedecendo a sua escala, seja o que for. Então, assim, organização de processo é essencial. Sim, é necessário seguir as regras que os órgãos, enfim, com os conselhos de classe seguem, né? Isso é essencial para realmente depois, no futuro, não ser uma dor de cabeça. Então, realmente, se você não procura uma ajuda, você pode ter um passivo ali, ter um problema futuramente grande. E então, os cuidadores, ou enfim, pessoas que não são ligados ao home care, pode também prestar um serviço, enfim, se profissionalizar de forma independente, mas, né, é muito difícil encontrar e ter essa escala. Então, por isso, cada vez mais as empresas de home care, de cuidados domiciliares, têm surgido dezenas, talvez, nos estados, sim, nas cidades, buscando essa profissionalização e essa padronização, né? Então, para ter mais segurança para o familiar, para ele ter ali uma segurança jurídica nisso, né? Para não, no futuro, ter uma surpresa negativa. Exatamente. E a gente voltando sobre o Gerifácio, a gente comentou sobre módulo de medicamentos, né? Comentamos... Um pouco sobre financeiro ali, né? Uma questão... a gente vê em muitos residenciais geriátricos, é necessário para qualquer empresário, para qualquer gestor, ele ter o controle das suas contas, né, bancárias, enfim, o controle. Tem que saber o resultado no final do mês. Então, tem que ter um controle ali de tanto do quanto receber, como também do quanto a pagar, uma classificação por despesa, saber onde eu estou gastando mais, para saber no final do mês se está sobrando, se está faltando, enfim, para tomar ações de gestão, né? Então, muitas vezes até se fala, muitos educadores financeiros, anote num papel de pão, anote em qualquer lugar, mas você tem que saber quanto que está pagando, quanto que está recebendo, e isso é a ferramenta, o Gerifácio auxilia muito de fazer isso de uma forma profissional. Então a gente vê grandes redes, a gente atende também grandes redes que também fazem uma gestão profissional disso para conseguir ter um melhor cuidado. Então não realizar essas anotações, esse cuidado,
certamente o cuidado final para o idoso vai ser pior. Então, porque vai faltar dinheiro, vai faltar, enfim, e a pessoa não vai saber onde está indo esse dinheiro. Sim, e teve algum case, na realidade, de alguma rede dessa, ou então de uma própria instituição isolada, em que teve ganho nesse aspecto financeiro, de falar assim, cara, agora eu tô controlando na ponta aqui direitinho, já não tô perdendo dinheiro, que eu deixava de cobrar. Sim. É que ele consegue ver ali os materiais que são comprados, se há um desperdício, se não há, para saber também qual o ticket médio que ele está trabalhando, para fazer cálculos automáticos. A gente tem um dashboard ali de finanças que acompanha o resultado da instituição. Então, isso realmente auxilia e gera um resultado melhor para a instituição, para ele realmente economizar já desde o início. Você comentou do papel, e realmente a papelada que gera já é uma economia enorme. E principalmente do tempo humano. Isso que a gente mais fala, se o tempo humano é muito valioso e em instituições, home care, é essencial ter o tempo, porque a pessoa idosa, enfim, o assistido ali, o cliente, ele precisa de atenção. Então, a pessoa tem que estar focada na atenção e quando precisar fazer o registro, fazer a gestão, de fazer de uma forma simples e fácil. Por isso, gere fácil, então é justamente para ser nesse sentido. Para ser fácil, para ser fácil. E a gente voltou a falar de novo sobre o documento e agora a gente não tem como fugir muito disso, falar sobre fiscalização. Você que está em quantos estados já hoje, Gerifácio? 15 estados. 15 estados. Então, de 15 estados, já passou por diversas promotorias. Sim. Vigilância é uma em cada cidade. Exatamente, uma em cada município. O que você enxerga em relação a tem barreira, não tem barreira? Existe uma dificuldade, uma resistência dessa digitalização, né? Sim. Desse trazer, né? Todos esses dados, né? Para o digital, né? Realmente atendemos centenas de cidades, né? Então a vigilância sanitária, por exemplo, em cada município tem a sua independência. Então nós temos uma assessoria jurídica, a doutora Sabrina, que nos auxilia muito. Ela é especialista na área de saúde, especialista nessa área, ela nos auxilia muito. Temos até um parecer feito para ela, que algumas páginas lá documentando, fundamentando o uso de prontuário eletrônico, porque realmente a gente já escutou em alguma vigilância, não, tem que ser em papel. Não faz cabimento hoje em 2025 tu manter uma empresa com documentação em papel, não faz sentido. Então realmente, e os gestores muitas vezes eles têm dificuldades de atender, é sempre um momento de tensão, né? Então a gente tem até uma história bem interessante, que um gestor estava sofrendo uma fiscalização, que a rotina tem que ter a fiscalização, porque realmente, como em qualquer segmento, existem bons prestadores e ruins prestadores, então isso é normal. E a fiscalização ela atua forte em muitos municípios. E estava lá no momento de tensão na fiscalização, mostrando documentação e tal. Aí o fiscalizador pediu certo documento lá, ela foi buscar na pastinha e tal. Aí não achou, foi buscar nas câmeras para ver onde que estava essa pastinha e tal. Daqui a pouco ela viu, estava embaixo do braço dela. Naquela tensão, ela não percebeu que ela já tinha pego. Então, e realmente depois do Gerifácio, você concentra essa documentação, tem a documentação ali para apresentar. Nós temos diversas funcionalidades, por exemplo, tabela de prescrição de medicamentos. Em São Paulo, é uma exigência específica de São Paulo, que tem que ter impresso uma tabela com todos os medicamentos por dia que as pessoas tomam. Então, isso já tem dentro do Gerifácio. Diversos documentos ali, relatórios por grau de dependência, enfim, diversas exigências das fiscalizações são já cumpridas dentro do Gerifácio com poucos cliques. Então, isso gera uma segurança, uma agilidade nesses momentos de tensão que são naturais e essas instituições que prestam bom serviço passam de forma tranquila com o Gerifácio, enfim, atendendo a fiscalização. Porque essa tensão realmente ela ocorre, mas porque você tem fiscalizações e fiscalizações, tá? Então, você tem uma fiscalização educativa realmente e tem uma fiscalização punitiva. Justo. É como você disse, cara, é necessário sim a fiscalização, tem que ter atuação, não tem como ser diferente. Só que é um soco no estômago toda vez que a gente olha numa reportagem, casa de repouso é fechada por maus tratos, etc. Aquilo ali condena
sem querer. Todo o segmento. Exatamente. Todo o segmento. Então, às vezes, eu tenho 99% do segmento fazendo um trabalho muito bem feito, só que o destaque vai ser sempre aquela manchete negativa. Isso é muito ruim. Sim. Isso é muito ruim porque 99% não aparece na manchete. Justo. Tudo que está sendo feito, tudo que está sendo organizado, tudo que é feito diariamente. Então, assim... Tem pessoas, muitas pessoas, a grande maioria tem amor pelo que faz ali no cuidado diário. Então, realmente, mancha a categoria, todo o segmento, essas pessoas que não trabalham de forma justa. Então, mas mostrando, até eu comento, assim, muitas vezes, desses novos investimentos, chegando novos investimentos, às vezes milionários, ele mostra também que o segmento está amadurecendo, está crescendo e buscando a melhoria. Todos estão buscando melhoria, né? Exceto esses que realmente precisam de uma fiscalização e tem que ser atuado. Eu tive o ano passado, na Bahia, em Salvador, a convite do Ministério Público, a promotora bem interessante, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela atuou por diversos anos na área criminal. Aí você imagina uma mulher, enfim, não está atuando na área criminal, né? Uma pessoa forte. E agora eu vou ficar mais tranquilo. Ela pegou ali a infância, a pessoa idosa para cuidar, e atuando ela como promotora, ela tem o poder de fechar, de autuar, né? Ela não tem obrigação de educar, mas ela promoveu um workshop de capacitação. Então ela intimou, né? Ela usou o poder dela para intimar as casas de repouso ali da região para vir se capacitar. Então, porque não, como você falou, né? Principalmente vigilância ou promotoria também. Vigilância, por exemplo, existe uma rotatividade grande, porque, enfim, tem a questão política, de 4 anos pode ou trocar, enfim. E por mais que existe uma RDC, né? A RDC 502 que rege, enfim, mas cada região, às vezes, cada fiscalizador, às vezes, pede algumas coisas que não fazem sentido. Então, o gestor ele precisa estudar, precisa ler RDC, precisa saber as suas obrigações e, no momento de fiscalização, apresentar, não, aqui não tem isso, tem aquilo, enfim, mostrar aquilo com segurança que ele está fazendo correto. Então, isso é bem, bem interessante. Né, como você falou, né, RDC, lei, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente segue a 502, como em qualquer outro lugar. Aqui também tem a lei estadual. Então, às vezes, até existe um pouco de conflito, porque a lei fala às vezes uma coisa, a RDC fala outra, e a gente sabe muito bem que a lei sempre vai prevalecer em cima da resolução. Mas, mesmo assim, acaba tendo, às vezes, um atrito ou outro. O que a gente repara também, mesmo a gente tendo esse caráter punitivo, a fiscalização ela vem mudando, ela vem sendo educacional. Porque ir ao pé da letra no RDC, na lei, cara, ninguém sobrevive, ninguém anda. Sim. Então, isso vem melhorando, vem melhorando bastante. E a pergunta que eu te faço também é, fiscalização existe para o futuro dar acesso? Então, já teve caso, a nossa assessoria jurídica ela comenta que não é recomendável. Que não dar acesso aos dados são dados pessoais da pessoa idosa. Então, um prontuário é de propriedade da pessoa idosa. Então, isso é só por demanda jurídica de ter essa liberação. Não seria o caso da fiscalização. Sim, no momento de fiscalização se apresenta, se mostra, mas compartilhar esse acesso não é recomendável. Entendi. Um acesso full time ali, a qualquer momento eu posso entrar e olhar. Entendi. Fiscalização, medicamento, financeiro, anotações, evoluções. Passagem de turno. Atualmente nós temos um trabalho muito próximo aos nossos clientes. Nós gostamos realmente de atender as necessidades deles. Não por mais que nós somos da tecnologia, nós tu não fala com robô conosco. Tu tem um atendimento humano e atende as necessidades ali de cada instituição, né? Então, constantemente nós viemos implementando novas soluções. O PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que é uma exigência do SUAS, um PAISI, um evento sentinela, diversas funções. Recentemente fizemos também um plano de consumo alimentar para acompanhar o consumo
de alimentação, se se alimentou 50%, 25%, de uma forma gráfica, ele consegue ver o prato cheio, vazio, enfim, para acompanhar teus dados. Estamos implementando, já está em fase piloto, a inteligência artificial lendo esses dados de forma segura, usando uma plataforma segura, Microsoft Azure, porque tem que seguir as regras de LGPD e tudo, então não posso pegar lá uma inteligência artificial da China que surgiu ontem e ligar ali. Então tem todo um processo correto de fazer, que as grandes empresas estão fazendo, e essa inteligência artificial vão trazer grandes insights e um resumo para o gestor, porque imagina acompanhar 30, 50 residentes, ele não vai ficar lendo o prontuário de cada um, não tem tempo para isso. Então, a inteligência artificial vai resumir isso, e também assistente de voz, por exemplo, o Gerifácio vai ter uma transcrição de assistente de voz e algumas ações que vão trazer ainda mais facilidade para quem cuida. Então, as ferramentas estão evoluindo, existem diversas soluções para poupar tempo da equipe mesmo. Então, por exemplo, o lançamento por grupo. Foi uma questão que a gente viu que ia lá um educador físico e ele teria que lançar um por um, residente por residente, a sua atividade. Então, fizemos uma tela que ele seleciona quem participou, ele anexa fotos, anexa o que foi feito e lança todos de uma vez só. Então, são diversas ações que a gente faz acompanhando os residenciais para chegar nesse resultado, numa solução completa para os residenciais e home care também. Isso facilita, né? E assinatura eletrônica? Então, isso é uma resolução, até no Brasil ainda não é bem comum, o pessoal não tem muito esse conhecimento, mas existe uma resolução do COFEN, de enfermagem, que diz que tem que ser utilizado, para prontuário eletrônico, ser utilizado o eCPF, que é o certificado digital do CPF, ou seja, do profissional. A gente tem uma solução interessante porque muitas casas tinham dificuldade de pagar esse certificado digital. Tem uma rotatividade, você pagou por um ano ali 160, 150 reais para um profissional o certificado digital dele. Por mais que a resolução diga que não é responsabilidade da instituição, mas enfim. Aí o profissional sai da empresa, o gestor perdeu aquele 160 reais. Então a gente tem uma solução que é pago por mês, que é o Bird ID, existem outras também, que então no mês que o profissional executou algum prontuário, alguma assinatura, ele paga esses 10 reais por mês. Então absorve esse turnover, né? Então o que diz essa resolução é que o que substitui o carimbo, a assinatura ali do papel é o certificado digital. Então, os profissionais que assinam carimbo têm o certificado digital, que pode ser o tipo A1, que é em arquivo, ou o médico, por exemplo, às vezes ele já tem um certificado A1 porque ele utiliza num hospital, em outro local, instala no Gerifácio e já sai a assinatura lá de forma automática. Mão na roda, né, cara? Uma facilidade absurda, que você não precisa mais de carimbo, né? E arquivar isso não é fácil, né? É só assinar e foi. Então, acho que a gente falou de forma bem completa, né, cara, sobre o Gerifácio, né? Eu poderia ficar aqui 1 hora mais até falando de funcionalidades, tem agenda, os procedimentos operacionais padrão, né? A gente falou aqui muito de Sim, os POPs. Os POPs, exatamente. Então pode ter o POP ali já definido com vídeo, inclusive, para o profissional assistir esse vídeo do POP ou consultar o documento. Esse POP ele pode ter um valor de serviço agregado, então é um serviço extra para aquele cliente e consome materiais. Então, no momento que eu utilizo esse POP ali no prontuário, ele já lança o financeiro, já sai do estoque, já faz toda a movimentação que esse serviço tem que fazer. Então, são diversas ações para não ter aquela correria depois de fechar esses pagamentos, esses recebimentos. Então, é bem útil, uma plataforma bem completa cada vez mais. No caso de enfermeira, por exemplo, né, um POP de curativo. Justo, e com aí, fotos, com exatamente, consegue fazer um relato bem completo. Cara, é o que eu falo sempre, né? Não tem como ter um home care premium sem agregar uma ferramenta tão boa, né, como o Gerifácio. E isso é um diferencial, né, cara? Assim, a organização, né? Você ter tudo isso muito bem mapeado, muito bem guardado, de fácil acesso, fora da curva. Então, Gustavão, eu quero te agradecer, cara, por ter vindo até aqui. Sei que a vida é corrida, indo para tudo que é lugar aí, levando o Gerifácio para muitas residências no Brasil, e assim também com muitas LPIs, ajudando, né, o mercado, agregando
Sim. Agregando muito conteúdo, agregando muita tecnologia, cara. Obrigadão mesmo. Muito obrigado. Agradeço o convite. Estou aqui na cidade maravilhosa, na Barra da Tijuca. Muito bom estar por aqui. E também sempre buscando mais facilidade para quem cuida, né? Então, agradeço o convite. Gerifácio está à disposição de todo o segmento para demonstrar como o seu dia pode ser mais fácil. Perfeito, pessoal. Olha, você que gostou, compartilha, curte, manda para o amigo, manda para mãe, pai, tia, vizinho, todo mundo, porque a ideia é seguir a jornada e cada vez mais trazer bastante conteúdo, buscar bastante profissional da área e falar muito sobre longevidade, terceira idade, cuidados, né, essencial, de uma maneira fácil e descomplicada.